There we go. Good evening, everybody. It's very good to be here with you all. This is the behavior economics of global affairs. We are so far resisting the strike in the university. Let's see how many people we got here. Besides myself, we have 18 people. Thanks for showing up, guys. So this is the behavioral economics of global affairs, economia comportamental de grandes assuntos globais. So what we have done so far, well, the first part of this course, we are mostly talking about the characteristics of the human brain. We are trying to understand better how the human mind makes decision. And we are trying mostly to talk about individual behavior, right? So we're trying to understand how people behave naturally, instinctively, and we are going to move on in a few weeks. We're going to start talking about group behavior, especially when we're talking about organizational behavior. And then we're finally going to move up to social behavior or collective behavior. And then we are going to be ready to talk about many, many important issues. Issues such as poverty, immigration, sustainability, and so on. All right? Então, o plano é esse. Primeiro a gente fala um pouquinho de comportamento global, individual, que é o que a gente está fazendo agora. Depois a gente vai falar um pouquinho de comportamento organizacional. E depois a gente vai falar um pouquinho de comportamento social. Aí, quando a gente tiver essas ferramentas todas, a gente vai começar a discutir questões como discriminação e preconceito, pobreza, superação da pobreza, preconceito contra a idade, envelhecimento populacional, várias questões de interesse mundial. All right? Okay. So, what we are doing at this point, I just want to go back a little bit about the prospect theory, to talk about the prospect theory. It's just going to take a few minutes. And what I want to do here is to share with you kind of an addiction, something that I added to the class notes, okay? So when I sent out the class notes for those discussions, when we were talking about the prospect theory, I didn't have these couple of slides that I wanted to show you, okay? It's not a big deal. I mean, you're not going to miss much because you have like incomplete class notes, but since I added those two slides for the next class that I will teach, I wanted to go back and show you what it is about, okay? So again, what are we talking about? We are talking about the prospect theory. And I'm sorry, wait. Let me stop sharing the screen again. Start over. And then, all right. Now I'm going to show you the full screen. There we go. All right, so let me tell you this. There was one additional point about the prospect theory that I wanted to show you. So imagine yourself in this situation, okay? You decided to go to a mall and you wanted to buy a jacket and a calculator, okay? Você quer comprar um casaco e uma calculadora. O casaco custa R$125. Então, talvez R$625, se for $125, né? Pô, cara, essa jaqueta é bem cara, né? And the calculator, it goes for $15, which means 75 reais, okay? But when you are just about to pay for it, the clerk comes and tells you, look, there's another branch store 20 minutes away, 20 minutes drive away, and there you can save $5 in the calculator. The question is, would you drive to the other store to get the lower price?
Então, vou explicar em português de novo a situação. Isso aqui a gente está chamando de um efeito, que chama avaliação relativa, tá? É um efeito que também está sendo contemplado dentro dessa grande ideia de teoria do prospecto. Então, a situação é assim, você chega para comprar um casaco e uma calculadora no shopping. Aí, quando você está quase acabando de pagar a calculadora, a moça do caixa fala para você assim, olha, a gente tem uma outra loja que fica a uma distância aqui de você dirigir por 20 minutos, de carro dá 20 minutos a distância da loja daqui, e se você for até lá, você consegue comprar essa mesma calculadora por $5 a menos. Então, em vez de R$75, você paga R$50. Aí a pergunta é, você faria isso? Você deixaria de comprar e dirigiria por mais 20 minutos para ir comprar? É como se você tivesse, sei lá, no centro da cidade, alguém dissesse que no Rio Mar você consegue comprar, talvez o contrário, né? Você estava no Rio Mar e aí no centro da cidade você consegue comprar por $5 a menos. Se bem que por R$25 a menos. Se bem que o trânsito do centro da cidade é horrível, né? Mas enfim, é 20 minutos de carro, tá? Então, these two guys, Tversky and Kahneman, they asked people that question, and they realized that 68% of the respondents, they would travel 20 minutes to save $5 on the calculator. Ok? Então, a grande maioria, quase 70% das pessoas falaram assim, não, tudo bem, eu sairia da loja e iria numa outra loja, porque, afinal de contas, né, em vez de 15, eu vou pagar 10, é um desconto de 33%. Né? Ok. And then, they decided to ask people a second question. They say, look, now, think like this, ok? Agora você tem uma jaqueta ou uma camisa que custa $15 e a calculadora é muito cara, custa $125. Mas se você dirigir para uma loja 20 minutos de distância daqui, a gente te dá $5 de desconto nessa peça de $125. Now, if you think about this, obviously, the percentage of the discount is completely different now. But the amount of money that you're going to make it is just the same. Olha só, gente, se é $5 que você vai ganhar de uma compra que vale 15, ou se é $5 que você vai ganhar de uma compra que valia 125, tudo bem que a proporção do desconto agora é muito menor. Mas, de toda forma, o que nós estamos vendo aqui, para essa pessoa, não faz diferença, é $5. Ela saiu de casa para comprar um casaco e uma calculadora, e se o desconto, se o ganho de $5 vem de uma compra que valia 15 inicialmente, ou de uma compra que valia 125 inicialmente, era para não fazer diferença, né? Well, it turns out that it makes a huge difference. Look what happens when you change the situation like this. When the jacket costs $125 and the calculator costs $15, and you were offered the possibility of saving $5 on the calculator, 68% of the people say that they would drive to get that, sale or something like that. But when you change the scheme a little bit, you say, okay, the jacket costs $15. The calculator costs $125. And you can get a $5 discount in the calculator. It is the same amount of time. It is the same distance you're going to have to drive. And you're going to save exactly $5. But now you compare $5 to $125, and you say, you know what? It's not a big deal. I'm going to buy it the way it is. Now think about this. Do you think this is a rational decision? Levanta a mão aí quem acha que isso parece ser uma decisão racional. It doesn't look like that, right? But can you guys see how we would be inclined to do exactly the same?
dá para perceber que se a gente estivesse na situação, a gente faria exatamente a mesma coisa? Quer dizer, se alguém fala assim, olha, poxa, a calculadora sai do preço de 15 para 10. É um baita desconto, mas é 5 dólares. Aí, no outro caso, a pessoa fala assim, a calculadora sai de 125 para 120. Percentualmente, é um desconto muito pequeno, mas é o mesmo 5 dólares. So, if you think like a robot, if you are perfectly rational, you would say, how much my time is worth? Do I want to sacrifice 20 minutes to get $5 or not? That's what we should ask. That's it. But instead, what we do, we compare $5, the discount, to the amount of the original purchase price. And then you say, oh, come on, it's just a small discount. It's less than 10%. It's less than 5%. It's not a big deal. I'm going to buy it the way it is. Então, inverte. No segundo caso, 70% das pessoas não aceitariam o desconto, não iriam para outra loja. Apenas 30% das pessoas que iriam para outra loja para pegar o desconto de 5 dólares. So, this thing was not supposed to happen if we were perfectly rational, if our rationality was like a mathematical one. I'm not saying that we are irrational, okay? I'm just saying that we have a very peculiar way of thinking. And then we make decisions that are somehow not expected, at least not from a perfectly rational agent, okay? Not as if it were from a perfectly rational agent. All right, so just wanted to show you this. This is also part of the prospect theory. Now, before we move on, let me synthesize here what we have discussed with the prospect theory, okay? Let's see if you guys could help me, okay? Which ideas are associated with the prospect theory? Let's see. Quem é que pode me ajudar a lembrar aí de algumas ideias que estão associadas à teoria do prospecto, que a gente discutiu no nosso último encontro? Pode ser no chat ou pode ser por microfone. Professor, boa noite. Boa noite. Sobre essa ideia do prospecto, eu fiquei pensando se seria algo parecido, por exemplo, no supermercado, quando você tem aquela questão de pague um, leve dois. Seria mais ou menos essa visão também? Seria a aplicação meio que na prática dessa ideia? Não, vamos lá. Se alguém te oferece uma oferta como essa, e te oferece o preço cheio, que é relativamente parecido com o preço dos concorrentes, e te permite levar 2, ele está te oferecendo um desconto de 50%, ou parecido com 50%, né? Então, nesse caso, a gente está só tentando dar um empurrãozinho, ajudar uma pessoa a fazer uma boa escolha. Porque, afinal de contas, se ele compra aquele produto com regularidade, comprar 2 unidades não vai significar nenhum prejuízo para ele. Ele vai só adiantar um pouquinho uma compra que ele voltaria a fazer daqui a uma semana ou daqui a um mês. Então, nesse caso, é uma estratégia de venda que não é persuasiva, não é manipuladora. Ele está oferecendo uma vantagem real para você. Mas na teoria do prospecto, a gente vê comportamentos e um conjunto de maneiras de pensar que não são exatamente aquelas que a gente imaginava que eram. Então, é justamente isso que eu estou tentando fazer aqui, ó. Vamos começar a primeira ideia, tá? Para ajudá-los a resgatar essa ideia. Primeira ideia é de aversão à perda, ou então loss aversion. Vou colocar aqui no chat, tá? Loss aversion. Quem é que sabe me explicar o que é isso? Loss aversion, pessoal, ela é uma expressão que contrasta com a ideia de risk aversion, tá?
Loss aversion versus risk aversion. Então, vamos entender isso aqui. Quando eu falo que uma pessoa é avessa ao risco, a maioria das pessoas são avessas ao risco. Isso é um comportamento racional. Se você puder evitar correr o risco, é natural e é racional que você escolha não correr o risco, né? Por outro lado, se você tiver que correr um risco, você considera natural fazê-lo apenas se tiver uma chance de ter um ganho muito maior, né? Você aceita correr um risco porque você acha que também pode ter um retorno muito maior. Então, essa é a ideia que a maior parte das vezes a teoria convencional estudou a decisão das pessoas em relação ao risco. Mas aí o Tversky e o Kahneman vieram e falaram assim, não, nós queremos discutir não apenas aversão ao risco, mas aversão à perda. So, what is this loss aversion? Aversão à perda, ou medo de perder, como a Amanda colocou aqui, né? Loss aversion, it deals with the fact that we feel losses much more intensively than how we feel gains, okay? So it goes like this. Suppose that you wake up in the morning and you're getting ready to go to school or to go to work or someplace. And then you dress up, and when you're just about to leave the house, you check your pockets looking for that 100 reais bill you had, okay? And you realize that you lost it. Wow, that's not a good way to start your day, right? Então imagina, você está saindo de casa, vai sair, confere nos bolsos, fala, putz, perdi uma nota de 100 reais. So you look for it and you can't find it anywhere. It's terrible. Yeah, it happens. But then again, it happened to you. So you are feeling worried about that the whole day. But when you come home later at night, you have an idea to check the pocket in your jacket. And then you find the 100 reais. Ok? Então imagina assim, de manhã, você achou que tinha perdido uma nota de 100 reais. Quando você volta para casa no final do dia, você resolve checar numa jaqueta, num casaco, e vê que os 100 reais estavam no bolso do casaco e não da calça. Aí você, poxa, beleza, recuperei meus 100 reais. Now, the question is, when the person realized that he found out, he recovered his money or her money, do you think the person is going to be happy, sad, or, indifferent? Quando a pessoa achar de volta um dinheiro que achava que tinha perdido, você acha que essa pessoa vai estar feliz, vai estar triste ou vai estar indiferente? Please raise your hand or make a thumbs up here if you think the person will be happy. Eu tô vendo aqui no chat, ó, todo mundo está dizendo, a pessoa vai ficar feliz. But now, stop a minute and think with me, okay? Think about this. The person shouldn't be happy. The person should be indifferent. Because first, she thought that she lost the money, and then she realized that she didn't. But one thing should, somehow compensate for the other. O tamanho da sua tristeza deveria ser a mesma do tamanho da sua alegria. Então, no final das contas, você deveria falar, só deixei de ficar triste. But that's not what happens. What happens is that we get happy. You know why? Because losing, it hurts much more than gaining the same amount or the same deal, ok? Então, a ideia é que as perdas são sentidas mais profundamente do que os ganhos proporcionalmente. Se alguém ganha, está andando na rua e acha 100 reais, essa pessoa fica muito feliz, claro. Agora, se uma pessoa checa o bolso da sua calça e percebe que foi roubado, que perdeu 100 reais, essa pessoa fica muito mais triste. A dor que ela sente por perder 100 reais é muito maior do que a felicidade que ela tem em achar 100 reais. All right, so if you think about a purely rational individual, that wasn't supposed to happen. It wasn't supposed to be like that. But we are like this.
So you may say, you may understand now that our rationality is not the pure rationality. So the first idea in the prospect theory is this: loss aversion. The second idea is that we tend to overestimate small probabilities and we tend to underestimate probabilities that are big but not exactly 100%. Okay? If I tell you something like this, hey guys, you know what? You're going to love this class. And by the way, there is a 98% chance, or there's a chance greater than 98% that you're not going to die tonight. Se eu disser agora para vocês assim, ó, vocês vão adorar a aula dessa noite. Inclusive, porque tem uma chance maior do que 98% de vocês não morrerem essa noite. And you're going to look at me and say, what? What are you talking about, Luis? I didn't know I could die. And I said, no, I'm saying it's a chance greater than 98%. And then you're going to be thinking about this and say, wait, are you telling me there is like a 2% chance of me dying? And I said, no, it's greater than 98%. But it's not 100%. Então, as pessoas não gostam de 98% comparado com 100%. Ou não gostam nem de 99% comparado com 100%. Elas, se não é 100%, já geram um desconforto nas pessoas. All right, so we tend to underestimate big probabilities when we compare to certainty, okay? And the opposite happens down there when you talk about small probabilities. In the case of small probabilities, we would bet in Mega Sena even if we could realize that our chances of winning are so small, we still participate on that. Então, as pessoas compram seguro de vida mesmo quando elas têm 20 anos de idade. A chance delas morrerem aos 20 anos de idade é muito pequena, mas elas vão lá e falam, não quero ter uma chance de ficar sem dinheiro. As pessoas compram seguro de automóvel, mesmo quando seu carro passa a maior parte do tempo numa garagem. Não, mas se eu perder o meu carro, o que eu vou fazer da minha vida e tudo mais e tal. So, small probabilities, we tend to overestimate them. Large probabilities that are not 100%, we tend to underestimate them. So, if you think about this, what we are saying is that people understand probabilities comparing them to 0 and to 1, not exactly by the number. A gente entende as probabilidades, na verdade, comparando com 0 ou comparando com 1. Se eu disser 90%, você fala assim, quanto de distância que tem para 100%? Se eu falar 10%, você fala assim, opa, é bem diferente de 0. All right? So it turns out that you can check this, by the way, you know? These guys didn't just state it what they thought it was. They created experiments so people will show this sort of behavior, okay? O que é fascinante no trabalho do Kahneman e do Tversky é que eles não apenas enunciaram esses fatos. Eles foram lá e criaram experimentos que mostravam as pessoas tomando decisão assim. All right? So, loss aversion, overestimation of small probabilities, underestimation of large probabilities that are different than certainty, and the one you just saw here, this relative evaluation effect. We tend to look at the things by the perspective, by comparing to something else, and not exactly what the gains represent to us, okay? All right, so we are understanding better how people behave concerning risks. And if you participated in our last class, you have seen that there are many consequences. You know, the way people discuss immigration issues, well, it is affected by their evaluation of risks. In the case, risks of losing their jobs
to someone coming from another country, okay? The way people behave regarding sustainability or global warming, well, they tend to make these calculations regarding some sort of risk evaluation. And then what we learn from the prospect theory is that we have to be careful when we leave the human brain to make decisions about risks. If we don't pay close attention, we tend to make decisions that are not exactly rational, okay? So we have to be careful when people deal with risks. Now, you may look at me and say, peraí, Luiz, mas você está dizendo que a maior parte das pessoas tende a fazer decisões muito ruins ou cometer muitos erros quando tomam decisões sobre risco? O que eu posso fazer? Como é que a gente pode intervir? How can we help people out to make better decisions? Se eu disse para vocês, né, que as pessoas têm dificuldade de fazer decisão que envolva probabilidade, que envolva risco, e eu também disse para vocês que você ter consciência de um viés cognitivo, ou você ter consciência desses fatos sobre a teoria do prospecto, não altera a maneira como seu cérebro funciona. Então, como é que você se protege de fazer uma decisão infeliz? Let me see what you guys think. Como é que a gente se protege, pessoal, de fazer uma decisão com esses vieses, com essas distorções da maneira equivocada com que o nosso cérebro lida com incerteza, com risco? A Hannah falou assim, ó, sendo mais racional. Sim, mas como que a gente consegue ser mais racional? How can we protect ourselves from ourselves? Ó, a Amanda agora já começou a ajudar aqui, ó, não agindo por impulso. O Antônio falou, pensando mais. A Leiliane concordou, tentando controlar os impulsos. All right, guys. You are right on the spot, okay? Most of the times, if we stop and think hard about these issues, we make the right choice. Se a gente parar, analisar cuidadosamente a situação, botar no papel e pensar bastante, a gente muitas vezes consegue corrigir essas decisões, tá? So what I'm saying is that we have to rely more on system 2 rather than system 1, right? If you make quick decisions, there is this good chance that you're going to make mistakes, especially when we have risks involved, all right? Now, I'm going to come back to some other ways to help people out to make better decisions. And we're going to do that right now with our next topic in this class, okay? So let me just give you a last chance to ask questions about the prospect theory. Alguém gostaria de tirar alguma última dúvida sobre a teoria do prospecto? Nope. Okie dokie. So the next topic we are going to talk about is exactly how to help people making better decisions. But before I do so, I want one more time to differentiate, to show you the difference between two things. One thing is persuasion, manipulation, okay? And the other thing is to help people making better choices for themselves. What we're going to call, in just a minute, we're going to call it nudge. In English, that means something like empurrãozinho, empurrãozinho para fazer a escolha certa, tá? Então tem de um lado persuasão, manipulação, tem o outro lado o empurrãozinho para ajudar as pessoas a fazerem escolhas certas, tá? But before we do that, I'm going to share here in the chat a link
for a form, okay? I want you guys to go over this form, click on it, and answer the questions in this form, okay? It's gonna take like 10, 15 minutes, so I'm gonna give you some time to do that, okay? Todo mundo entendeu? Eu queria que vocês clicassem nesse formulário que está aí na frente de vocês, no chat. Vai abrir numa outra janela, dê uma lidinha e tentem responder esse formulário, tá? Eu também vou fazer daqui, e aí a gente volta daqui a 15 minutos, pode ser. São 9 horas, quando for 9h15 a gente retoma, tá? Por favor, todo mundo responda o formulário e aperte o botãozinho para submeter, tá? Professor, Diga. olha, sinceramente, eu estou no celular e eu não sei o que fazer, não. Tudo bem, então espera 15 minutos e volta, que a gente vai retomar e aí eu vou mostrar aqui o formulário, tá? Não tem Tá, problema. Eu vou pôr uma cópia lá no chat do WhatsApp e aí depois você faz. tá certo, tá Tá certo? certo. Tá No bom. caso, veja só, é nos 3 pontinhos que tem aqui? Não, eu coloquei no chat, mas eu vou pôr lá no WhatsApp agora. Tá bem, tá certo. No nosso. Aí Desculpa a interromper. gente volta.
E aí, pessoal, deu tempo? Todo mundo conseguiu concluir? Só estou terminando o último, viu, professor? Tá Rapidinho. bom, eu espero, pode ir lá. Eu dou mais um minutinho para vocês terminarem. Pessoal, isso não é prova nem nada não, tá? Isso é só para a gente brincar mesmo, tá? Não precisa preocupar, não. All right, everybody. Let's take a look at it, ok? Vamos dar uma olhadinha, pessoal. All right. The first one goes like this. Você vai fazer uma reunião com uma pessoa com quem você pretende fechar um contrato. Aí você descobre uma curiosidade, uma coincidência. A pessoa estudou na mesma universidade que você. Você comenta aquilo antes de começar a negociação? All right, everybody would do that. You see, this is not exactly unethical or anything, but yeah, you're trying to get some advantage out of it, right? Então não é assim um comportamento antiético, você não está mentindo para ninguém, nem enganando, afinal de contas você também estudou naquela universidade. Não tem nada de errado em fazê-lo, tá, gente? Mas quando você está fazendo isso, de fato, você está tentando persuadir uma pessoa, não, mesmo que não seja antiético nesse caso, tá? Fazê-lo. Vamos Professor, pegar. Pois não, pode falar. falar? Nesse caso, assim, seria uma maneira até de criar uma confiança, uma relação, aproximar a pessoa de você antes de fechar o negócio, né? Por exemplo, dizer, eu estudei nessa mesma universidade, lembra de tal amigo, de tal professor, né? Exatamente. Então, ali você quer uma benevolência maior, uma simpatia maior, e possivelmente um favorecimento no negócio. A pessoa pode te dar uma prioridade, né? Se ela tiver duas propostas iguais e uma delas for de uma pessoa que estudou na mesma universidade, ela vai escolher da pessoa que estudou na mesma universidade, né? Acho que tem alguém levantando a mão aqui. Diga lá, João. Ô, professor, e até uma forma de persuasão que você usa até de forma inconsciente, né? Exato. É uma forma de você ter um vínculo com a pessoa que ela vai olhar para você de outra forma. E você usa... mas tem gente que não, João. Não, mas estou dizendo assim, que é sim uma ferramenta de persuasão, mas às vezes outra você acaba usando sem ter consciência disso. Verdade. Agora, eu conheço gente que chega numa loja e na hora que vê a vendedora fala assim, nossa, eu tenho uma camisa igualzinha à sua, eu adoro essa camisa. E às vezes é mentira. É só para já ganhar uma amizade ali e já tentar convencer aquela pessoa. Se a vendedora for experiente, ela sabe exatamente. Agora, se for uma vendedora nova, talvez ela falar, nossa, que legal, vou ajudar essa pessoa e tal. Então, tem isso, tá, gente? Tem gente que faz isso de forma antiética, mente só para tentar ganhar vantagem. A Hannah está com a mãozinha levantada, pode comentar, Hannah. Professor, eu conheço um caso de um amigo meu que ele estava fazendo entrevista de emprego. E aí, isso em São Paulo, né? Tem prédios ali na Paulista bem bonitos e tudo mais, e ele estava fazendo uma entrevista de emprego justamente para trabalhar em um desses prédios. E aí eu lembro que depois que ele foi aprovado, tudo na vaga, ele tinha me dito que quando a moça, né, a recrutadora, informou para ele onde era o lugar,
Ele falou assim, nossa, eu sempre passei por aqui falando, meu sonho é trabalhar aqui nesse prédio. E, tipo, nem era verdade, sabe? Aham. É só para, tipo, É, ganhar ali o recrutador, né? claro. E isso, infelizmente ou felizmente, muitas vezes é uma mentira e é uma forma de manipular. Então, vamos só lembrar aqui, gente, que eu não estou ensinando vocês a manipularem, não, tá? O que eu estou dizendo é que a gente precisa estar atento a, muitas vezes, pessoas que tentam nos manipular. Então, a gente precisa conhecer essas ferramentas para nos proteger delas. Não para a gente sair usando, tá? Por favor, não me entendam mal. Tá, vamos para o segundo. Aí o segundo fala assim, é o conselho de administração, você tem propostas de projetos, um deles é mais caro, o outro é mais barato e tem um médio. Qual que deveria ser a ordem que você apresentar de novo, se você quiser o apoio máximo do conselho, né? Então, gente, se você quiser que o conselho avance no sentido do mais elevado, digamos assim, do mais caro primeiro, você não deve começar com o mais caro. Se você começar com o mais caro primeiro, é praticamente garantido que você vai jogar as pessoas para a média. Ele vai falar assim, tá, me vê o mais barato e tal. Então, se você realmente quiser o mais caro, ou quiser o compromisso máximo, qual que você deveria escolher? Olha aqui, ó, a opção de vocês. 42% dizia, descreva a mais cara primeiro. Essa aqui é uma das formas quase garantidas de você garantir a média. Então, nesse caso aqui, o que eu recomendaria era você começar com o médio, escreva o médio primeiro e depois se pergunta para o cara o que ele gostaria de ouvir. Nessa maneira aqui, você está falando assim, você está tentando ser o máximo honesto possível e dizendo assim, olha, essa aqui é uma posição intermediária. Não quer dizer que vai dar certo, tá? Mas é que se você começar apresentando a mais cara, existe uma enorme chance da pessoa convergir para a média. Ele vai querer ouvir o mais barato e ele vai querer ficar na média, tá? Então, se você quiser que ele adote a média, então, o que você pode fazer é começar com o mais caro. Começou com o mais caro, ele vai para a média. É quase certo, tá? No terceiro caso, sua empresa está lançando um novo produto, seu chefe pede que você participe de uma decisão de marketing. Aí ele está considerando duas opções, oferecer o produto numa promoção por tempo limitado ou por número de unidades limitado. Qual dessas duas que você acha mais eficaz? Aí, para minha surpresa aqui, ó, quase metade de vocês, e eu tenho aplicado isso aqui para várias turmas, tá? Não é só vocês que estão aqui, mas das 55 respostas que a gente teve, 25 disseram que é o tempo limitado. Essa promoção é válida por tempo limitado. Isso é o que a gente vê como mais comum das pessoas adotarem no marketing, né? Agora, a maneira mais persuasiva de fazer alguém ir é dizer que o número de unidades é limitado. Então, o que as empresas às vezes fazem? Fala assim, promoção por tempo limitado, ainda fala assim, válida até acabar o estoque. Quando a pessoa diz que tem um número X e que está acabando, aquela é a maneira mais efetiva de dizer assim, corra, senão você vai perder. Então, você está apelando para o senso de perda, para a aversão à perda das pessoas, e a maioria das pessoas vão reagir quando tem essa informação. Deixa eu ver, tem alguém com a mãozinha levantada aqui, deixa eu voltar. Diga lá, João. Ô, professor, no caso que essa questão 3, eu acho, na minha opinião, no caso, eu acho que a resposta mais ideal seria a de amarelo. Porque depende bastante do produto que você oferta. Se fosse, por exemplo, algum produto físico mesmo, a de número limitado é que faz mais sentido. Mas se fosse, por exemplo, você vendesse algum curso, o tempo limitado seria mais ideal para você fazer, porque não tem como você mensurar a quantidade. Pronto. Boa colocação. Tem condições específicas, né? Contextos específicos, uma ou outra pode ser mais eficaz. Você tem toda a razão, eu concordo com você, tá? Mas, assim, pensando sobre compreender os elementos persuasivos, a maneira de dar uma maior sensação de urgência
é quando você fala que o número de unidades é aquela e deu e acabou, entendeu? Porque aí você fala para as pessoas assim, quem não correr vai perder. Você diz tempo limitado, a pessoa fala assim, eu tenho 5 dias para ir lá. Não vou na segunda, talvez eu vá na terça, eu vou deixar para quarta. Agora você fala assim, deu aquele número, acabou, a pessoa fala assim, eu vou hoje. Eu não quero perder essa promoção, entendeu? Mas, enfim, eu entendi a sua colocação e eu acho que você tem razão. Contextos específicos, produtos específicos, podem não fazer sentido uma dessas opções. Questão 4. Aí você tem discussão... Opa, perdão, desculpa. Mudei aqui a posição, só um minutinho. Se você está querendo levar a pessoa a... deixa eu ver. Você sabe pelas discussões anteriores que o interlocutor está impressionado com sua proposta, mas não acredita que implementar suas ideias neste momento específico seja uma prioridade. Qual das seguintes abordagens para a reunião lhe daria maior chance de persuadir o interlocutor a aprovar sua proposta no menor período de tempo? Aí vem mais uma vez aquela história, né? Quando você enfatiza a possibilidade de perda, é a forma mais manipulativa que tem, tá? Dependendo da pessoa com quem você está falando, gente, parecer persuasivo, parecer manipulador, pode acabar com a sua venda. Então, se a pessoa ficar desconfiada de você pela sua agressividade, né, por você apelar para esse instinto de perda muito forte, a pessoa pode se irritar e falar, não quero nem olhar a cara daquele vendedor, tá, aquele parceiro, tá? Então, tem que tomar cuidado, mas, de fato, apelar para a questão da perda é a forma mais eficaz, tá? Aí, aqui, você é um assistente de um candidato político que perdeu a confiança do público. Como é que ele pode recobrar a confiança? Agora, olha só que coisa curiosa, gente. Aqui, as opiniões estão divididinhas, ó. Quase todo mundo, quase todas as opções conseguiram o mesmo tanto de votos, 23, 24, 25. O 27 aqui, ó, que fala assim, meu oponente não foi longe o suficiente no combate ao crime. Tá? Se esse cara perdeu a confiança do público, gente, ele precisa recobrar a confiança do público. Então, ele precisa falar assim, embora meu oponente tenha, de fato, um bom histórico de combate ao crime, ele tem que vender essa honestidade dele. Então, para que a opinião dele seja respeitada, ele precisa parecer mais honesto. Então, nesse caso, ele pode fazer alguma elogio, mesmo que indireto, discreto, para o oponente, depois dizer o quanto que a proposta dele é melhor, tá? Mas aqui ele tenta ganhar credibilidade ao muito discretamente elogiar o seu oponente. Deixa eu ver se tem mais alguém com mãozinha levantada aqui. Alguém levantou a mão ou foi impressão minha? Acho que foi impressão minha. Ótimo. Tá, vamos para 6. Imagine que você é um consultor financeiro e acha que o seu cliente, que é jovem, não está investindo de forma muito conservadora. Aqui, ó, mais uma vez, já está bem caracterizada a ideia. É você dizer para ele o quanto que ele vai perder ou deixar de ganhar se ele continuar tão conservador assim. Então, ele vai falar assim, olha, em 20 anos, investindo na poupança, daqui a 20 anos você vai ter duplicado o seu patrimônio. 20 anos investindo em ações, você vai ter multiplicado por 5 o seu patrimônio. Quer dizer, você pretende perder 4 vezes o seu patrimônio para ficar com uma coisa mais segura? Então, é apelar para a sensação de perda nesse caso. E aqui, gente, olha, é até uma coisa necessária fazer, viu? Isso acontece de verdade. Muita gente jovem que acaba apostando apenas em segurança. E para investimentos de longo prazo, a gente pode escolher alternativas que não sejam assim, sei lá, Bitcoin, mas mesmo assim podem te dar um retorno muito maior do que caderneta de poupança, tá? Infelizmente, tem muita gente guardando dinheiro para 10, 12, 15 anos à frente na caderneta de poupança. E é realmente inapropriado fazê-lo. O retorno é muito baixo comparado com as alternativas relativamente seguras também. Questão 7.
Aí, se você tem uma nova informação, você deve dizer logo de cara. Aqui, quase todo mundo acertou, ó. Quando você tem uma nova informação e quer que as pessoas prestem atenção nela, fala assim, olha, essa informação é nova. Aqui vai. E aí você fala. Você chama a atenção, as pessoas gostam de novidade. Na questão 8, você tem a responsabilidade de motivar a força de vendas e aí para estabelecer meta. Olha só, 47%, quase a metade de vocês falou assim, estabeleça uma meta para cada colaborador com base no desempenho do seu ano anterior e informe cada um. Essa não é a forma mais persuasiva, mais instigadora de fazer as pessoas perseguir meta. A maneira de fazer as pessoas levar mais a sério a sua meta é torná-las públicas. Então, tem empresas que colocam, cada um coloca suas metas num quadro e fica lá para todo mundo ver. E a pessoa, na hora que bate a meta, ela vai lá e faz um sinalzinho, coloca um marcador lá, alguma coisa assim, tá? Então, o compromisso público, ele acaba sendo um grande motivador, tá? Para terminar aqui, questão 9, você está tendo dificuldade com desgaste de funcionários. Qual das seguintes estratégias produzir maior resultado? Aí é o presente de final de ano, né? Aí, todo mundo identificou aqui, ó, que a forma mais eficaz é dar um presente que seja individualizado. E fica na cara que a pessoa teve um esforço em te agradar. Então, aquilo vai, obviamente, gerar uma empatia, uma simpatia maior, tá? Voltando à questão anterior, o que há de errado com aquele tradicional sorteio de final de ano que quase toda empresa faz? De errado não há nada, né? Há o lado bom que as pessoas têm um senso de justiça. Fala assim, foi sorteio, então não houve, né? Não houve privilégio para ninguém, não houve favorecimento para ninguém. Mas, por outro lado, é impessoal. E aí você fala assim, qualquer um que podia ganhar, o presente talvez nem fosse a cara daquela pessoa. Aí cai lá uma viagem para a praia e a pessoa que recebe é uma pessoa muito idosa, que eventualmente nem pode aproveitar a praia e tal. Então, a Hanna está com a mãozinha, já tem um comentário aqui. Diga, Hanna, pode falar. Eu trabalhei numa empresa durante 1 ano e 7 meses, né? E aí nessa empresa sempre tinha a cada 6 meses uma confra. E aí, tipo assim, por exemplo, tinha aquele presente que todo mundo ganhava, né? Então, clássico, por exemplo, uma caneca personalizada com o nome da empresa, isso para todo mundo. Aí tinha algumas dinâmicas que faziam para as equipes. E aí, por exemplo, a equipe que ganhasse ganhava chocolate, alguma coisa. E no final de tudo, eles sorteavam, assim, presentes desde, tipo, chocolate também, até, por exemplo, um final de semana num resort de São Paulo e um Apple Watch, né? Um relógio da Apple. E tanto que, assim, aí aproveitando o comentário, né? Eu acho que, assim, por um lado, é bom porque todo mundo tem ali as mesmas chances de ganhar, desde o chocolate até o final de semana no resort, né? Mas, por outro lado, a pessoa com certeza vai ficar ali né? Poxa, queria ter ganhado aquilo e tal, mas não tem nem como argumentar, porque você também teve a mesma chance, né? Mas, enfim. O sorteio traz esse senso de justiça, né? De que não houve favorecimento. E um presente caro também, a gente sabe que aquilo ali pesa para o orçamento e tudo, mas para uma empresa talvez não seja lá essas coisas. Mas o que eu gosto muito de prestar atenção é que muitas vezes a gente pensa que vai agradar e não agrada. Né? A gente pensa, não vou colocar um presente, sei lá, uma viagem, alguma coisa assim. E se você pusesse, por exemplo, o relógio da Apple, ou o celular caro e tal, às vezes seria um desejo muito maior. Então, assim, é preciso lidar com essa questão da justiça, mas muitas vezes não precisa ser uma coisa cara. Né? Às vezes um presente seja significativo, seja relativamente focado em cada pessoa, principalmente se a equipe for pequena, né? Pode gerar um resultado bem maior. All right, guys, so why did I show you this? Well, because I wanted to remind you
that this is not what we're going to study next. What we're going to study next is nudge. In other words, we're going to help people making better choices for themselves, okay? Not to help us, but to help themselves. Então, eu estava só lembrando vocês aqui sobre o que é persuasão, o que é manipulação, para depois você ver casos que não são isso, que são, na verdade, você tentando ajudar as pessoas. E só para terminar a aula aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês. Check out this image right in front of you. So this is a station, subway station in Hamburg, in Germany, okay? And the city was trying to, it was a candidate for the Olympics. A cidade de Hamburgo estava sendo candidata a sediar as Olimpíadas. And one of the things that they did was this. They painted the stairs in this subway station. Now, pay attention to this. The rolling stairs, they're still working. Você não desligou a escada rolante. Você simplesmente foi lá e pintou a escada normal, como dissesse assim, coloque um pouquinho de movimento no seu dia. You know, when they did that, yes, many people decided to take the stairs. But the most fascinating thing is that every person who gets at this point in the subway station, you know what they do? They smile. A reação mais comum quando uma pessoa se deparava com essa cena era dar um sorriso. E falava assim, olha que engraçado, que legal, alguém aqui tentando promover saúde. E para mim, não é para ganhar dinheiro para ela, não é para... Ela está chamando a minha atenção, falando assim, olha, se eu praticar um pouquinho mais de atividade física, talvez a minha saúde melhore, talvez... Eu não vou virar um atleta olímpico, mas todo mundo precisa cuidar da sua atividade física e tal. All right, so this is the kind of thing that we call nudge. N-U-D-G-E. N-U-D-G-E. Nudge, okay? We're going to talk a lot about this, but please pay attention to this, okay? The person who planned this intervention, he is not thinking about himself. He is thinking about how to help you, all right? So nudge is when you try to help people making better choices for themselves, not for me, not for a company, not for money, but you're just trying to help people making better choices for themselves, okay? And we're going to talk a lot about that next time, all right? Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões? All right, guys, I'm going to stop recording here, and I'm going to be around for a few more minutes if you want to talk to me. Otherwise, enjoy your evening. Good night.